2. Vivendo entre as frequências. O universo é mais como música do que como matéria. Donald Hart Andrews. Você já imaginou, enquanto está dirigindo seu carro ou tomando um café, quantas ondas e vibrações invisíveis estão se entrecruzando pelo espaço a seu redor? Você tem consciência dos programas de rádio e conversas telefônicas que zunem por seus ouvidos sem ser detectados? Ou os campos de poluição eletromagnética que encontrou hoje? E que dizer das dores físicas e disposições emocionais das pessoas que nos cercam? Tanto movimento e informação invisíveis são transmitidos. Outro dia, deixei a mesa do computador, depois de escrever por horas, e quando fui até a cozinha, senti o momento exato em que saí do campo eletromagnético do computador, que se estendia por quase 3 metros. Eu nunca tinha percebido isso antes. A vibração da cozinha já era mais tranquila, porém, quando saí para o jardim, pela porta dos fundos, a vibração era ainda mais suave e relaxante. Percebi, depois de ter passado a maior parte do dia no campo de força do computador, que havia desenvolvido uma espécie de coerência com aquela vibração sutil, irritável mesmo, tão diferente do tom mais refinado do meu corpo, e percebi imediatamente porque tinha tanta dificuldade em pegar no sono desde o mês anterior até aquele momento. Sentir as ondas e classificar as vibrações são as próximas grandes habilidades. À medida que nos tornamos mais sensíveis, provavelmente também começaremos a sentir os campos de eletricidade e magnetismo, a discriminar novas energias que perturbam ou acalmam, ou a perceber que o estranho a seu lado está prestes a se casar ou a ficar doente. E o mais importante é que podemos receber essas informações diretamente das frequências. Não é preciso rádio. Essa sensibilidade direta e ampliada é uma capacidade relativamente nova que está surgindo, sem nenhuma preparação ou treinamento prévio. Ela pode nos desorientar quando percebemos que estamos começando a saber coisas que não sabíamos que podíamos saber. Na verdade, não sabemos direito como estamos fazendo isso. Brevemente, conseguiremos captar muito mais influências sutis na vida. Sentiremos os campos de vibração em que estamos e saímos. Distinguiremos os que são saudáveis dos que são prejudiciais. E saberemos quando as pessoas estão sendo sinceras ou não. Sentiremos a onda de um acontecimento, começando a nos afetar antes que ele ocorra, e quando uma onda de energia mudar de frequência e precisarmos nos adaptar para continuar sintonizados. O corpo nos dirá quando uma coisa não vai dar certo, quando uma orientação bater à nossa porta, ou quando surgirem problemas à distância e alguém precisar de ajuda. Com a ampliação da sensibilidade, será possível classificar as vibrações que vêm de várias fontes para saber quais são verdadeiras e processáveis, além de irradiar vibrações intencionais para atingir metas específicas. Deve haver quem já faça muitas dessas coisas sem percepção consciente, mas trabalhar intencionalmente de maneira detalhada com os princípios das ondas, ciclos, espectros e campos será uma grande parte de um novo conjunto de habilidades. Cultivaremos a capacidade de sentir o que a energia está fazendo e de sermos fluidos o bastante para nos adaptar a fluxos e ritmos mutáveis
sem perder o centro. Sempre é importante primeiro aprender as variáveis do jogo que se está jogando. Depois, dominar as jogadas e, por fim, soltar-se para jogar da melhor maneira possível. Neste caso, por pretendermos nos tornar peritos em energia e consciência, precisamos nos familiarizar com os tipos de frequência que estão fora e dentro de nós, já que eles constituem as variáveis de nosso jogo. O mundo não para nunca, até mesmo seu silêncio ressoa eternamente com as mesmas notas, em vibrações que nos escapam ao ouvido. Albert Camus. Quando contei a um colega que trabalha com líderes do governo, do mundo corporativo e da inovação que estava escrevendo um livro, ele disse: "Espero que você não use o termo vibrações à torto e à direito, como se fosse uma espécie de jargão da nova era. Parece que atualmente ninguém está fundamentando as ideias na realidade física. Levei isso a sério, de modo que neste capítulo quero fazer um resumo das mais importantes vibrações e espectros reais de energia que nos afetam. Não porque tenhamos de virar físico ou engenheiro elétrico, mas porque desejo que nos imaginemos e sintamos como se fôssemos um ser poroso, vibracional, fundido num vasto campo de vibrações. Não somos blocos sólidos de rocha num planeta, mas sim um agrupamento de energias que penetram e são penetradas por milhões de outras energias. Também é preciso entender que as energias físicas, como o espectro eletromagnético, o som e o calor, têm paralelos num espectro de consciência superior, que contém diferentes frequências de percepção. Nos capítulos subsequentes, aprenderemos a trabalhar com os princípios das ondas de campos para nos tornarmos mais conscientemente sensíveis, mas agora nos voltaremos para o mar de frequências em que vivemos. Quando faço uma colagem rápida de alguns dos domínios de frequências, será possível ver de que modo eles se encaixam e se sobrepõem, como nos afetam, como podemos ser mais sensíveis a eles ou como desenvolvê-los e usá-los para criar uma vida mais plena. Fora de você, o mundo está vibrando. Albert Einstein deu-nos uma grande verdade. E igual a mc ao quadrado. Lembro-me perfeitamente do momento em que li isso numa aula de física quando era criança. A ideia de que a massa ou matéria poderia de fato ser energia muito lenta, compactada, armazenada, de que matéria e energia eram versões uma da outra. Foi uma leitura que fez minha mente apitar como um jogo de fliperama ao marcar pontos. Uma rocha é energia, um biscoito é energia, um pedaço de lenha na lareira é energia, meu corpo é energia, eu sou energia. Tudo está movendo em diferentes velocidades e a matéria pode se converter em formas mais ou menos ativas de energia. A água em vapor ou gelo, por exemplo. Então, em que eu poderia converter-me? Na escola, aprendemos que no interior de objetos aparentemente sólidos existem universos de moléculas e partículas atômicas que vibram, giram e orbitam. E dentro dessas partículas, há partículas subatômicas ainda menores. Agora, a mecânica quântica revela que essas minúsculas partículas de matéria são também ondas de energia, que tanto a matéria quanto a energia podem funcionar como partícula ou onda. Em outras palavras, os dois estados, como indicou Einstein, de fato transformam-se um no outro. E, além disso, se procurarmos uma partícula,
a partícula onda, o wavecle ou entidade quântica, como por exemplo um fóton, elétron ou nêutron, torna-se uma partícula. Se procuramos uma onda, ela torna-se uma onda. Primeiro, isso aponta para o fato de não estarmos separados do mundo que observamos e definimos como fora de nós. A percepção determina a forma da realidade. Um átomo não é uma coisa. Werner Heisenberg. Segundo, energia e matéria não existem juntas na realidade, mas sim só em probabilidade. Se medirmos a posição de uma partícula, não podemos determinar seu momentum, e se encontrarmos seu movimento de onda, a posição se torna imprecisa. Assim, as entidades quânticas são mais coisas que poderiam ser ou acontecer que coisas que são. O resultado é que uma entidade quântica existe em múltiplas realidades possíveis, chamadas de superposições. Assim que é feita uma observação ou medição, a superposição torna-se uma realidade de fato, ou seja, a função de onda colapsa, o mundo se torna um. Qualquer momento dado contém futuros ilimitados que podem tornar-se reais. A realidade que ocorre é aquela a que prestamos atenção. Agora, eis aqui o inesperado. Conforme a teoria dos muitos mundos da física, nosso mundo se divide no plano quântico em inúmeros mundos reais desconhecidos um do outro, nos quais uma onda, em vez de colapsar ou condensar-se numa determinada forma, evolui, abraçando todas as possibilidades que tem em si. Todas as realidades e desfechos existem simultaneamente, mas não interferem um com o outro. Isso dá uma certa base ao conceito metafísico de vidas passadas e vidas paralelas, segundo o qual, para qualquer curso de ação que escolhamos, existem dezenas de outros nós vivendo diferentes versões de nossa alma. Tudo isso nos leva a pensar: por que pensamos que somos tão sólidos e finitos, que os milagres são impossíveis ou que a mudança radical é alheia à nossa natureza essencial? A nova fórmula da física descreve os seres humanos como seres paradoxais, que possuem dois aspectos complementares. Apresentam propriedades de objetos newtonianos e também campos infinitos de consciência. Stanislav Grof. Vivemos no mundo de ondas. Das partículas ondas nucleares da matéria, ao nascer e ao pôr do sol, às frequências invisíveis que transportam informações, o mundo à nossa volta oscila, balançando-se para dentro e para fora, para adiante e para trás. Talvez, quando vemos a vida como um aglomeramento de partículas, ela congele em matéria e fatos sólidos. E quando a vemos como uma série de ondas, ela se dissolva num oceano de energia e potencial. Agora a vemos, e no instante seguinte não a vemos mais até que, surpresa, ela aparece novamente. Certamente, a ciência nos baseou na realidade de que nosso mundo físico exterior é vibracional, ou seja, composto por um amplo espectro de energias, algumas das quais percebemos, mas que são em sua maioria imperceptíveis. Sabemos que a energia se move em ondas, que estas podem ter uma ampla gama de amplitudes, intensidades e frequências, velocidades, o que lhes confere características e comportamentos únicos. Sabemos também
que as ondas de energia viajam por intermédio de um meio ou campo, como o ar, a água ou até mesmo a percepção. Nosso espectro eletromagnético, a medição de uma das 4 forças básicas da física, eletromagnética, fraca, forte e gravitacional, contém ondas de 100.000 quilômetros até ondas que são uma fração do tamanho de um átomo. Nossa linguagem mal consegue descrevê-lo. Esboçamos uma frágil tentativa, assim como poderíamos descrever o tamanho de nosso café com leite, rotulando as faixas de frequência apenas do espectro das ondas de rádio, como extremamente baixas, super baixas, ultra baixas, muito baixas, baixas, médias, altas, muito altas, ultra altas, super altas e extremamente altas. Na verdade, a radiação eletromagnética pode ser dividida em oitavas, assim como as ondas sonoras, o que dá um total de 81 oitavas. O extremo de baixa frequência do espectro vai das ondas de rádio, micro-ondas, radiação de terahertz, raios T, radiação infravermelha, espectro da luz visível, radiação ultravioleta e raios-X, até finalmente aos raios gama. Para quem não está muito familiarizado com a função de todas essas vibrações, aqui vão algumas informações interessantes. As ondas de rádio são usadas para a transmissão de dados via televisão, rádio, rádio de micro-ondas, telefones celulares, imagens por ressonância magnética e redes sem fio. As micro-ondas podem fazer certas moléculas dos líquidos absorverem energia e se aquecerem, como no caso dos fornos de micro-ondas, enquanto as micro-ondas de baixa intensidade são usadas na tecnologia Wi-Fi. A radiação de terahertz é usada na criação de imagens e nas comunicações, principalmente pelas Forças Armadas, já que pode penetrar numa ampla gama de materiais não condutores. Ondas de baixa frequência, ondas de alta frequência. As ondas eletromagnéticas de baixa frequência têm comprimento de onda longo e baixa energia, ao passo que as ondas eletromagnéticas de alta frequência têm comprimento de onda curto e alta energia. A radiação infravermelha é usada na astronomia e nas tecnologias de visão noturna / imagens térmicas, já que os objetos quentes têm forte radiação nessa faixa. O espectro da luz visível, arco-íris, é a faixa em que o Sol e as estrelas emitem a maior parte de sua radiação, a qual corresponde ao nosso mundo da visão. Embora os pássaros, insetos, peixes, répteis e alguns mamíferos, como os morcegos, possam ver a luz ultravioleta. A radiação ultravioleta tem alto índice de energia e pode romper ligações químicas, tornando as moléculas excepcionalmente reativas ou ionizando-as. A queimadura de sol, por exemplo, é causada pelas perturbações que a radiação UV provoca sobre as células da pele. Os raios X atravessam a maioria das substâncias, o que os torna úteis na medicina e na indústria, como na radiografia e na cristalografia. Eles também são emitidos por estrelas e nebulosas e, portanto, são usados na astronomia e na física de alta energia. Os raios gama são produzidos pela interação de partículas subatômicas e, na verdade, são fótons e de alta energia. Eles têm grande poder de penetração e podem causar graves danos quando absorvidos por células vivas.
Eis aqui como se apresenta o espectro eletromagnético em sua totalidade. O espectro eletromagnético: baixa frequência, comprimento de onda longo, baixa energia, até alta frequência, comprimento de onda curto, alta energia. Rádio, micro-ondas, radiação de terahertz, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x, raios gama. As energias físicas do espectro eletromagnético que conhecemos vão das ondas de rádio aos raios gama. Apenas uma parte ínfima é perceptível por nós por meio dos sentidos. Além disso, existem duas outras vibrações não relacionadas ao espectro eletromagnético com as quais lidamos no dia a dia. O som, curiosamente, não é uma parte audível da faixa de frequência das ondas de rádio. O som consiste em uma série de ondas de compressão que viajam pela matéria, criadas pela vibração para diante e para trás de um objeto como um alto-falante. As ondas são percebidas quando fazem um detector, como o tímpano, vibrar. Todo som cujo tom ouvimos com grave ou agudo é composto de ondas regulares, espaçadas de maneira uniforme, de moléculas de ar ou água. A temperatura também não está relacionada ao espectro eletromagnético. O campo que um objeto tem é determinado pela velocidade com que suas moléculas se movem, o que, por sua vez, depende de quanta energia existe em seu sistema. Mesmo os objetos muito frios têm alguma energia térmica porque seus átomos continuam em movimento. Conhecer a mecânica da onda é conhecer todo o segredo da natureza. Walter Russell. A própria Terra está vibrando. Outras vibrações exteriores a nós vêm da própria Terra. Há indícios cada vez maiores de que as vibrações dentro do corpo da Terra influenciam o nosso corpo. É notório que a fertilidade de várias espécies está programada para coordenar-se com as estações, as marés e os ciclos de luz e escuridão, que na verdade são vibrações ou ciclos de onda lentos. O Dr. Joseph Kirschvink, do California Institute of Technology, descobriu que as abelhas, as aves migratórias, os pombos-correio, as baleias e até os seres humanos são capazes de sintetizar cristais de magnetita, um mineral fortemente magnético em seu tecido cerebral. Esses cristais, que tanto reagem aos campos magnéticos da Terra, podem agir como bússolas internas. Na verdade, os cristais encontrados no tecido cerebral humano são extremamente semelhantes aos cristais que certas bactérias usam para as distinguir acima de abaixo. Kirschvink afirma que as baleias usam um sistema sensorial magnético, com base nos ângulos e na intensidade de campos magnéticos do fundo do oceano como mapas, e tendem a encalhar quando há alguma anomalia geomagnética. A maneira como nós podemos estar vinculados à mudança nos campos magnéticos da Terra por meio da magnetita de nosso tecido cerebral ainda não foi demonstrada. Greg Braden, ex-projetista de sistema de computador e geólogo, fez pesquisas fascinantes sobre os ciclos geofísicos da Terra, que têm se repetido ao longo da história e sido descritos por culturas anteriores à nossa. Braden estudou a frequência ressonante básica da Terra, chamada de ressonância de Schumann, ou RS. Segundo ele,
Há décadas o valor medido era de 7,8 ciclos por segundo, o qual se pensava ser uma constante. Relatórios recentes mostram que agora a taxa é de 8,6 e está aumentando. Braden afirma ainda que, enquanto a frequência cardíaca da Terra está subindo, seu campo magnético está caindo. Segundo alguns pesquisadores, o campo perdeu metade de sua intensidade nos últimos 4.000 anos, e isso pode implicar uma situação que leve a uma mudança nos polos magnéticos. Atualmente, há relatórios de anomalias magnéticas, captadas por bússolas que variam entre 15 e 20 graus de desvio do norte magnético. Braden, que liga as mudanças de frequência da Terra à nossa própria vibração celular e a mudanças de DNA, talvez evolucionárias, diz que com o campo magnético mais fraco e a frequência de base mais rápida, os velhos padrões emocionais e mentais ficam menos fechados, permitindo-nos acesso mais fácil a estados superiores de consciência. Ele afirma que, como a Terra, nós estamos nos acelerando rumo a uma mudança de energia e de percepção. Não temos de ir a lugar algum. Estamos vivendo uma câmara de iniciação global, com a ocorrência dessas condições geofísicas numa escala mundial. É como se a própria Terra estivesse nos preparando para o próximo estágio da evolução. Greg Braden. Dentro de você também há um mundo de vibração. Então, não apenas vivemos num mundo que oscila entre forma e não forma, e em que inúmeras realidades potenciais estão evoluindo simultaneamente. Tudo vibra e ondas de energia viajam em todas as direções. Mas também estamos vibrando dentro do corpo do microcosmo da vida pessoal. Se nos concentrarmos no interior de nosso corpo, o que percebemos? O que está se movendo? A primeira oscilação é a onda da respiração, inspirando ar puro, transferindo o oxigênio dos pulmões para o sangue, transferindo o dióxido de carbono e as impurezas do sangue para os pulmões e para fora com a expiração. Em seguida, talvez percebamos que o coração está bombeando sangue para fora pelas artérias e para dentro pelas veias, para fora e para dentro, para fora e para dentro. Mais concentrados, e a vibração alta seguinte que encontraremos é o zumbido elétrico do cérebro e nervos, à medida que as cargas vão sendo transmitidas pelas sinapses. É possível que a sintamos como um formigamento. À medida que nos aprofundarmos, descobriremos até mesmo a vibração mais sutil dos neurotransmissores e processos bioquímicos enquanto trabalham nas células. Abaixo disso será possível sentir a vibração das próprias células. Abaixo da vibração celular, talvez sintamos a vibração das moléculas e átomos, e, finalmente, as entidades quânticas. Ao imaginar essa descida pelas vibrações até o âmago do corpo, passaremos da baixa frequência, respiração e coração, à alta frequência, moléculas e átomos. Ao entrar num átomo e ser atraído pela última partícula, provavelmente sentiremos que ela vai se transformando misteriosamente numa onda de energia, libertando-nos de tempo e espaço. Nessa liberação, haverá uma experiência que a física ainda não pode descrever. É o que acontece quando a energia se torna percepção. Experimente isso. Viajem pelas vibrações de seu corpo. 1. Sente-se confortavelmente com a palma das mãos sobre as coxas, a cabeça reta e a respiração regular.
Concentre-se inteiramente no momento presente e dentro de sua pele. O que você percebe? O que está se movendo? Talvez seja uma espécie de transbordamento, balançando, contorcendo-se, zunindo ou zumbindo. Acompanhe a vitalidade e a atividade de seu corpo enquanto ele cuida de se manter vivo. Sinta o quanto é grato por seu corpo e pela vida. 2. Em seguida, observe o ciclo de sua respiração. Acompanhe esse trajeto do ar desde a entrada, ao levar ar puro para os pulmões e quando o ar sai lentamente retirando as impurezas de seu corpo. Ao final da expiração, sinta-o fluir novamente para dentro. Acompanhe o movimento da onda fundindo-se com o fluxo, deixando que ele ocorra sem esforço. 3. Em seguida, preste atenção ao bater de seu coração e à frequência nos diversos locais de seu corpo. A vibração é um pouco mais rápida que o da sua respiração. Funda-se com a sua pulsação cardíaca, sentindo o coração bombear e liberar o sangue. 4. Em seguida, sinta o zumbido elétrico de seus nervos. 4. Em seguida, sinta o zumbido elétrico de seus nervos. Essa vibração é ainda mais rápida e de frequência mais alta que a da sua pulsação cardíaca. Perscrute seu corpo, observando o formigamento em toda parte. 5. À medida que for se aprofundando, veja se consegue sentir a vibração dos neurotransmissores e processos bioquímicos de seu corpo, enquanto importantes químicos e nutrientes são levados para dentro e para fora de suas células. 6. Agora, concentre-se na vibração de um bloco de células de qualquer parte de seu corpo. Imagine que o vê ao microscópio. Você consegue senti-lo balançar-se com sua sutil vibração? Detenha-se em uma única célula. 7. Deixe-se levar até chegar a uma das moléculas que compõem essa célula. Assim você perceberá uma vibração extremamente refinada, que é a de um dos elementos básicos que a compõem, como o hidrogênio ou o carbono. 8. Em seguida, desça pela molécula até chegar a um átomo e sinta a impressionante força vital que ele contém em si. Você está chegando a uma vibração muito rápida de alta frequência. 9. Finalmente, deixe-se levar até uma das entidades quânticas, as minúsculas partículas ondas que existem dentro do átomo. Enquanto vai descendo até essa última partícula, perceba quando ela misteriosamente se abrir ou ceder, transformando-se numa onda de energia e consciência e libertando-o de tempo e espaço. 10. Agora você está flutuando num lugar muito tranquilo, onde não há movimento algum. Você se espalhou e está em toda parte. Tudo é possível. Tudo é conhecido e cognoscível. Tudo o que você pode fazer é ser, e à medida que for, você absorverá a nova orientação, as instruções e os roteiros energéticos de que precisa. Você se torna mais cheio e pesado e volta à realidade como uma nova entidade quântica, uma nova partícula no tempo e no espaço. 11. Comece a viajar em sentido contrário pelas vibrações das frequências mais altas e rápidas para as mais baixas e lentas. Átomo, molécula, célula, ritmos bioquímicos, nervos, pulsação cardíaca
e respiração, até voltar rejuvenescido com uma nova força vital e um novo senso de propósito. O cérebro tem ondas. O cérebro é um órgão eletroquímico, cuja eletricidade é medida em ondas cerebrais. Existem 4 categorias de ondas cerebrais que vão das mais lentas às mais rápidas. É interessante observar que as ondas cerebrais mais rápidas correspondem à percepção de frequência mais baixa, ao passo que as mais lentas correlacionam-se à percepção expandida de frequência mais alta. Beta, 13 a 40 Hz, ou ciclos por segundo. As ondas beta, as mais rápidas, estão associadas ao estado de alerta da vigília, quando o cérebro está desperto e engajado na atividade mental. Quando lemos na cama antes de dormir, provavelmente estamos em frequência beta baixa. Quanto mais intensa a atividade e o estado de alerta, quando sentimos medo, raiva, fome ou surpresa, por exemplo, mais rápida a frequência. Alfa, 8 a 13 Hz. As ondas alfa são mais lentas e aparecem quando estamos relaxados, mas não sonolentos, num estado de alerta sem esforço. Elas são encontradas durante estados de tranquilidade, como os da meditação leve, reflexão, devaneio, biofeedback e integração corpo-mente, hipnose leve, visualização criativa, processos artísticos e intuitivos, contato com a natureza, descanso e exercício. Teta, 4 a 8 Hz. As ondas teta são muito mais lentas e estão associadas à sonolência, ao primeiro estágio do sono, ao sonho, a níveis mais profundos de meditação, à imaginação e à criatividade inspiradas, à rememoração avançada e a estados místicos de percepção intuitiva. A sensação que elas provocam é a de um transe, como quando dirigimos numa rodovia ou tomamos uma longa ducha. Perdemos a noção do tempo e talvez percebamos que ideias ou visões fluem livremente. Delta, 1/2 até 4 Hz. As ondas delta, muito lentas, são encontradas no sono profundo. Elas estão associadas ao sonambulismo e ao falar durante o sono, bem como ao transe profundo e aos processos de autocura. O cérebro tem 4 frequências básicas de consciência. Em cada nível de vibração, agimos de maneira distinta. Essas fases se evidenciam durante o ciclo de sono. À noite, passamos por diversas fases de sono. No estágio inicial, as ondas cerebrais vão se desacelerando do estado beta até o estado alfa, mais relaxado, quando cenas imaginativas podem passar pela mente. Os músculos relaxam e os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea e a temperatura caem. Em seguida, as ondas cerebrais se desaceleram até atingir o nível teta. Aí já estamos no sono leve, caracterizado por muitas explosões de atividade cerebral. A maioria dos sonhos acontece durante um estado chamado de sono REM, Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos. Durante o sono REM, as ondas cerebrais ultrapassam a frequência teta, incluindo temporariamente uma mistura de frequências mais rápidas e próximas do estado da vigília.
Se despertarmos durante esse período, lembraremos com facilidade os sonhos. Na última fase, suas ondas cerebrais tornam-se ainda mais lentas, atingindo o estado delta, quando dormimos um sono profundo e sem sonhos. Se despertarmos, nos sentiremos confusos e perdidos. Resistiremos a despertar inteiramente e voltaremos a dormir quase de imediato. É interessante observar que os padrões de vibração elétrica do coração têm praticamente a mesma faixa que as ondas cerebrais delta. As ondas cerebrais correspondem a níveis de percepção. Agora, quero dar um salto que a ciência ainda não deu, mas que é bem evidente para os praticantes das disciplinas que unem corpo, mente e espírito, afirmar que as frequências de energia da matéria têm frequências de consciência que lhe correspondem. Vemos isso surgir no treinamento de biofeedback, quando diferentes ondas cerebrais produzem experiências e modos de saber únicos. Quando nos familiarizamos com os estados de consciência resultantes das diversas atividades das ondas cerebrais, é possível perceber que as rápidas ondas beta correspondem à consciência superficial da realidade cotidiana e à mente linear. Quanto mais hiperestimulada e contraída estiver a mente, menor o alcance da percepção. Alguns dizem que o ego é uma função desse nível de consciência. A pesquisa do biofeedback indica que, à medida que as ondas cerebrais se desaceleram até o estado alfa, ficamos menos preocupados, mais abertos e conscientes de tipos sutis de informação. Temos acesso a regiões mais profundas de memória, simbolismo e insight. Na verdade, aí voltamo-nos para o que foi suprimido e guardado no subconsciente sem o pavor que é comum no estado normal da vigília. À medida que as ondas cerebrais se desaceleram até o estado teta, encontramos compreensão sobre a natureza do verdadeiro eu. O ego começa a morrer e a ser substituído pela percepção da alma. Já se demonstrou que, quando a mente se volta para dentro e se concentra na reflexão pessoal e em processos interiores, as ondas cerebrais passam de beta a alfa e a teta, principalmente se os estímulos externos forem excluídos. As pessoas que meditam costumam entrar em estados teta profundos e relatam que sentem unidade dentro de si e com todos os outros seres. É uma ironia que, do ponto de vista da consciência normal da vigília, os estados mais profundos pareçam-se com o sono e o transe, e, no entanto, quando nos tornamos conscientes dentro deles, uma percepção muito mais expansiva se desperte. A entrada no estado delta promove experiências de estar fora do corpo. Sua sensação de eu se expande até tornar-se coletiva e universal. Não há tempo nem espaço, e podemos entrar com facilidade em outras dimensões de percepção. Não é fácil atingir esses estados profundos enquanto se está alerta e consciente, já que o nível delta nos leva a uma percepção unificada, não individualizada, que é avassaladora para o ego. E cair no sono em vez de explorar a experiência geralmente é uma fuga cômoda. Poderíamos ver a realidade delta como aquela que a física descreve como a realidade quântica de muitos mundos, na qual todos os mundos paralelos coexistem e evoluem simultaneamente.
Nossa consciência normal da vigília, a consciência racional, como a chamamos, não é senão um tipo especial de consciência, enquanto à sua volta, delas separadas pela mais tênue das telas, estão formas potenciais de consciência inteiramente diferentes. William James. Alguns fatos interessantes vêm-me à mente aqui. Pesquisadores descobriram que o cérebro das pessoas que sofrem de ADHD funciona principalmente no nível θ. Elas progridem quando treinadas por meio do biofeedback a desenvolver o estado beta. A maioria de nós fica superestimulada com esse estado, principalmente com a intensificação da era da informação, e tenta desacelerar e agir mais a partir do estado alfa, enquanto as crianças hiperativas, por exemplo, na verdade tentam acelerar, viver no próprio corpo, lidar com a realidade cotidiana e pensar de forma direta e lógica. Talvez elas estejam naturalmente sintonizadas com estados superiores da consciência e, como o ET, o extraterrestre, precisem aprender a agir na atmosfera mental e emocional da Terra. Segundo, descobriu-se que, quando funciona nas frequências mais lentas de alfa, teta e delta, o cérebro produz mais hormônios e neuropeptídeos benéficos, como as endorfinas, a serotonina, a acetilcolina e a vasopressina, que ajudam a aliviar o estresse e a dor e aumentar a aprendizagem e a memória. Será que a perda da memória e o Alzheimer, que estão associados a baixos níveis de acetilcolina, estariam de algum modo relacionados ao excesso de consciência beta e à falta de desenvolvimento da percepção mais expandida que corresponde às ondas cerebrais alfa, teta e delta? Como a energia, a consciência, tem um espectro próprio. Vimos como as ondas cerebrais se ligam a diferentes níveis de percepção, mas será que não poderíamos decompor ainda mais detalhadamente os tipos de percepção inerentes a cada frequência de onda? Christopher Lenz trabalha há muito tempo como facilitador do treinamento de sincronização das ondas cerebrais para a expansão da consciência do Monroe Institute, na Virgínia, que utiliza padrões sonoros e tem efeitos drásticos sobre as ondas cerebrais e os estados da consciência. Ele descreveu-me os níveis de percepção, principalmente aqueles que ocorrem nos estados θ e delta, que foram constatados e definidos pelos participantes do treinamento ao longo dos anos. Nesse treinamento, os participantes são transportados por frequências específicas de acordes e batidas que mudam continuamente e são transmitidos por fones de ouvido estereofônicos, de estados ordinários a estados não ordinários de consciência. Eles partem do relaxamento profundo, depois se expandem além da percepção sensorial. Em seguida, vão além do tempo e do espaço e entram num estado que os leva a realidades não físicas. Segundo relata Lenz, para entender isso melhor, o Instituto invocou uma entidade não física chamada Miranon, que delineou para ele um espectro geral da percepção, que divide a consciência em 49 níveis e 7 oitavas. Os participantes do treinamento visitaram então a maior parte desses níveis e criaram relatórios no intuito de formar um consenso com base no que haviam experimentado em comum. No sistema de Miranon, os níveis de 1 a 7 pertencem à consciência do mundo vegetal.
Os níveis de 8 a 14 correspondem ao reino animal. Os níveis de 15 a 21 relacionam-se aos tipos de percepção do reino humano. Lenz afirmou que várias pessoas descobriram que as frequências humanas são mais ou menos paralelas às funções dos 7 chakras, os centros ou vórtices de energias do corpo. Podemos pensar os chakras como ponto nos quais energias superiores se transferem para o mundo físico por meio de uma energia ou corpo de luz intermediários, compostos de uma energia sutil, muitas vezes chamada de Chi, ou energia etérica, em geral. O nível 15 correlaciona-se ao primeiro chakra, na base da coluna, que se relaciona à sobrevivência e à resistência, à vontade de viver, à manutenção da energia vital e sua circulação, mantendo-nos ligados à Terra e suprindo-nos com a energia nuclear desta. Nível 16 corresponde ao segundo chakra, na parte inferior do abdômen, que se relaciona à empatia e à capacidade de sentir emoções e campos de energia. Ele nos ajuda a relacionar-nos uns com os outros e com o mundo. Influencia a sensualidade, o desejo, a fome e a sexualidade e promove impulsos criadores e reprodutores. O nível 17 conecta-se ao terceiro chakra, no plexo solar, que se relaciona à vontade e ao poder pessoal, ao autocontrole, ao controle sobre o mundo exterior e às razões de atração-repulsa e lutar ou fugir diante dos estímulos recebidos. O nível 18 relaciona-se ao quarto chakra, o centro do coração, que se relaciona à interconexão de nossos eus físicos e não físico, ao equilíbrio da vida alinhada com os princípios universais e à compreensão perfeita de nossa inter-relação com os outros e com a natureza. Ele promove compaixão, confiança e empatia refinada. O nível 19 corresponde ao quinto chakra, o da garganta, que se relaciona à transição da vontade pessoal para uma vontade superior, à fé, ao contato com fontes superiores de orientação e informação, à expressão pessoal inspirada e à comunicação autêntica. O nível 20 correlaciona-se ao sexto chakra, ou terceiro olho, na região central da testa, que se relaciona à capacidade de ver através da forma, as dinâmicas e padrões de energia subjacentes que nos ligam a experiências não físicas do eu. Ele nos abre à intuição, à imaginação, à criatividade inspirada e à percepção aguçada. O nível 21 corresponde ao sétimo chakra, o da coroa, que se relaciona à transição de nossa identidade do ego individual para a alma, ligando-nos às fontes mais sublimes de orientação, à compreensão cósmica e à interconexão com todas as outras almas e o universo. Ele é muitas vezes vivido como um ponto de encontro com seres não físicos. Existem percepções além do reino humano. Lenz continuou, descrevendo os níveis de 22 a 28, o reino que se situa além da percepção humana normal e está relacionado em grande parte às experiências após a morte. A meu ver, esses são níveis particularmente interessantes, já que constituem um mapeamento de reinos que tanto eu quanto muitos outros, clarividentes e místicos, já visitamos em estados alterados de percepção. O nível 22 correlaciona-se
a realidades oníricas de nível superior, à demência, ao delírio e ao estado de anestesia. Ele se verifica em pacientes em coma, podendo ser usado para se estabelecer contato com eles. Além disso, é o nível em que os mortos que não acreditam numa vida além túmulo podem dormir por tempo indefinido. O nível 23 está associado às pessoas que tinham medo da morte e não sabem que morreram, ou que não conseguem superar uma ideia ou emoção limitadora após a morte. Isto é típico de suicidas, dependentes ou pessoas que morrem com altos níveis de resistência, amargura ou pesar. Os níveis 24, 25 e 26 relacionam-se a crenças e expectativas fixas nos conceitos que as pessoas têm com relação a como será a vida além túmulo. Por exemplo, quando as pessoas creem que soarão trombetas ao chegar ao céu, elas as ouvirão. Ou se acreditarem numa figura religiosa, elas a encontrarão. Os níveis relacionam-se ainda a sistemas de crença e visões de mundo rígidas que as pessoas têm com relação ao modo como a vida na Terra funciona. Se a família tiver importância primordial, elas permanecerão em seus padrões de família após a morte. Se o poder ou a liberdade sexual forem importantes, elas continuarão a agir com base nisso. Lenz afirma que as pessoas podem permanecer nesses níveis por muito tempo, séculos na verdade, até descobrirem outras possibilidades com a ajuda de guias. O nível 27 é um reino conhecido como o Parque. Ele é um tipo de centro de recepção para onde a maioria das pessoas vai após a morte. Para muitas, ele parece um parque imenso, verde e tranquilo, com árvores e gramados maravilhosos. Aqui as pessoas reencontram entes queridos já mortos, trabalham com guias para entender o que estavam aprendendo na vida. Vão para um centro de rejuvenescimento para recobrar a energia. Examinam suas possíveis vidas futuras, estudam na vasta biblioteca dos registros akáshicos, onde a memória planetária é armazenada, ou simplesmente relaxam e brincam até estarem prontas a seguir em frente. Alguns são treinados como guias e operários de resgate, aprendendo a voltar a níveis inferiores para elevar as almas perdidas até um estado em que possam ir adiante sozinhas. O nível 28 é um estado mais abstrato que constitui a última associação com a condição humana, às vezes chamado de sétimo céu, aqui onde residem as almas não reencarnadas que estão integrando toda a sua vida. As pessoas entram em contato com altos mestres, salvadores e profetas. Segundo Lenz, as 3/8 seguintes não estão bem documentadas, porém os níveis 34 e 35 são chamados a área da reunião, onde encontramos inteligências impessoais extremamente elevadas que se reuniram perto da Terra para testemunhar 2 importantes eventos que aqui ocorrerão simultaneamente, algo que eles consideram uma raridade. Elas querem ajudar-nos, entretanto, esses eventos não foram claramente delineados pelos que atingiram este nível de percepção. O nível 49 relaciona-se ao funcionamento subjacente da astronomia e à compreensão dos grandes mistérios do cosmos e das galáxias. Oxalá você esteja começando a vislumbrar os muitos espectros de energia e percepção que se interpenetram tanto em sua realidade exterior quanto na interior. A descrição dos níveis de percepção do Monroe Institute
é apenas uma de muitas hierarquias da consciência. Quase toda religião e sistema metafísico tem uma versão própria do que existe a descobrir em nossos estados mais lentos e profundos de ondas cerebrais. A história registra pioneiros que exploraram estados superiores de energia e percepção, mapeando o território com os filtros de suas próprias culturas. Porém, apesar de pequenas diferenças, há uma grande semelhança entre os diversos modelos. Você também conseguirá, por fim, elevar intencionalmente sua frequência a níveis em que o conhecimento de dimensão superior parecerá normal. O cosmos é a ordenação do número. A percepção é a imagem da forma contida no potencial do número. Robert Laylor. Que estado de percepção corresponde a 214? Lembro-me de um sonho que tive há muitos anos. Eu estava sendo interrogado pelo que me pareciam horas por uma banca de examinadores espirituais, como se estivesse fazendo uma prova oral de um curso avançado. Eles me perguntavam: que sensação física corresponde a 129? Coceira, respondi eu. Que emoção corresponde a 214? Pesar, respondia eu. Que estado físico está correlacionado a 13? Paralisia, respondia eu. Que estado mental corresponde a 525? Entusiasmo, respondia eu. Acordei com a sensação de ter dentro de mim uma escada de gradações milimetricamente diferenciadas, como se eu fosse feita de camadas de papel finíssimo empilhadas em todas as direções. Depois comecei a estudar numerologia e, depois de trabalhar muitos anos com as combinações de números resultantes da data de nascimento de um cliente, descobri que os números de fato correspondem a estados de percepção, lições de vida, traços de personalidade e determinados tipos de acontecimentos. Os números são frequências, e toda frequência revela um mundo ou realidade que tem um tipo próprio de conhecimento e regras próprias de funcionamento. Sintonizando a sensibilidade com diferentes números, é possível descobrir novos mundos de informação e treinar uma habilidade energética básica, atravessar as escalas. Experimente isto. Reinos de vibrações numéricas. Sente-se confortavelmente com a palma das mãos sobre as coxas e cabeça reta e a respiração regular. Concentre-se inteiramente no momento presente e dentro da sua pele. 2. Imagine que está num elevador de vidro, parado no térreo, e através da porta você vê na parede um grande número 1. Você está em sua realidade cotidiana normal. 3. Observe que esse elevador vai do 1º ao 9º andar. Você vai passar pelos diversos andares até chegar a um que gostaria de conhecer. 4. Feche os olhos e conte para si mesmo, bem lentamente, prestando atenção a qualquer atração, por mais leve que seja, por um determinado número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e de volta. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Em seguida, repita os números em ordem crescente.
Veja se consegue sentir as diferentes vibrações ao percorrer os números. Finalmente, você se sentirá intuitivamente atraído por um determinado número. O elevador vai parar no andar que corresponde a ele. Quando a porta se abrir, saia. 5. Aqui há um novo mundo que ressoa com o número que você escolheu. Sinta a vibração e ajuste-se a ela. Trata-se de uma frequência de que você precisa para seu corpo, suas emoções ou sua mente, e que contém um tipo específico de energia e sabedoria, podendo facilitar-lhe a aquisição de aptidões e capacidades de que talvez necessite. Ande um pouco. O que você vê, ouve, cheira ou sente? Que emoções e sentimentos são mobilizados? Procure absorver tudo o mais que puder. Em que você começou a pensar? Ocorre-lhe alguma revelação acerca de algo que você tenha de fazer? 6. Agora, um guia vem recebê-lo. Ele é um porta-voz desse nível e lhe dará informações e conselhos de que você precisa. Deixe que essas informações fluam em sua imaginação. Se quiser escrever usando a técnica da escrita direta, descrita ao leitor, continue concentrado e sem pressa. Comece a escrever qualquer orientação que lhe venha à mente. Quando tiver recebido o suficiente, agradeça ao guia e volte ao elevador. Se quiser, vá para outro nível e repita o processo lá ou volte à sua consciência normal da vigília. No nível 1, sentindo os graus de vibração nesse percurso. O corpo, as emoções e os pensamentos influenciam a frequência. A realidade cotidiana apresenta-nos mais uma gama de vibrações que são aquelas que se relacionam ao estado do corpo físico, das emoções e dos pensamentos. Num dia comum, subimos e descemos livremente as escadas do conforto-desconforto, da ação e inação, da alegria-desprazer e da lógica-inspiração, para citar apenas algumas. O quadro a seguir dá uma impressão geral da ampla gama de vibrações que podemos experimentar. As colunas não correspondem umas às outras horizontalmente. Eis aqui um exemplo de como as vibrações pessoais podem mudar no decorrer de um dia. Uma pessoa acorda animada para começar a trabalhar numa escultura que imaginou e está ávida pela experiência tátil. Vai logo responder aos e-mails e aí o computador pifa, deixando-a frustrada. Sente raiva, então um amigo telefona e a convida para jantar no fim de semana, fazendo-a pender para a gratidão. Começa a trabalhar na escultura e sem querer se fere com um cinzel. Seu corpo sente dor e a mão lateja pelo resto do dia. Isso acaba distraindo-a e ela se sente esgotada. A pessoa para um pouco, faz algumas tarefas domésticas e se entedia. Então decide não trabalhar e liga a televisão. Embora goste do estímulo visual de um belo filme, fica agitada com a rápida sucessão de comerciais barulhentos. É hora de ir para a cama. Mas quando tenta pegar no sono, preocupa-se com dinheiro e encerboa o bastante naquilo que faz. Aí percebe que está agitada demais para dormir. Então lê um livro que transporta seus pensamentos para questões mais espirituais. Isso a acalma e ela resolve meditar, o que a tranquiliza.
Agora que se sente em paz e novamente em contato com o maravilhoso e talentoso eu artista, é fácil pegar no sono. Os sonhos são dinâmicos e criativos. Experimente isto. Acompanhe suas vibrações diárias. Pense em seu dia até o momento. Com que disposição física, emocional e mental você saudou o dia? Como você passou pelas frequências à medida que o dia foi avançando? Em que estados você está vivendo agora? Quando relembra um dia típico, nota algum padrão nos estados de energia que você tende a repetir sem perceber? Qual é a sua vibração típica? No início da manhã, no meio da manhã, no início da tarde, no fim da tarde, no início da noite e na hora de dormir? Pense em sua semana. Quais as vibrações predominantes em que você viveu? Em que níveis de frequência você andou sonhando ultimamente? Você possui uma vibração pessoal só sua. Já que a própria vida oscila entre forma e não forma, e sua mente se alterna entre a consciência e a inconsciência, quando se trata da experiência cotidiana, é normal ir e vir entre um extremo a outro da escala de frequências do corpo-emoção-mente. Muita gente com quem converso está tentando encontrar um meio permanente de continuar no que é bom, ficar feliz o tempo todo e nunca se desviar de seus propósitos. Mas nós somos seres vibratórios e passamos por nossas experiências em virtude da natureza da vida, que é como uma onda. Como todo mundo, você tem uma vibração pessoal própria, e ela muda a depender do que você estiver pensando, sentindo e fazendo. É importante saber que você pode influenciá-la, pode deixar que sua vibração pessoal corresponda à sopa caótica de frequências do mundo e ficar se sentindo atirado de um lado para o outro, ou definir como quer se sentir. Quando decide sintonizar com a frequência de sua alma, sua vibração pessoal estabiliza-se em sua frequência original, que discutiremos detalhadamente no capítulo 5. É possível que você ainda suba e desça um pouco, mas é bem mais fácil manter a lucidez quando você sabe concentrar-se intencionalmente em sua vibração pessoal. Mas, como é exatamente sua vibração pessoal e de que modo ela funciona? 1. A vibração pessoal é a vibração geral que emana de uma pessoa num determinado momento. Essa frequência é uma mescla de quaisquer dos diversos estados contraídos ou expandidos do corpo, das emoções e dos pensamentos descritos no quadro anterior. Ela naturalmente oscila. Num determinado instante, é possível sentir uma mistura de dor física, vitimização emocional e subjugação mental. No instante seguinte, talvez estejamos envolvidos num movimento físico fluido que provoca prazer emocional e interesse pela exploração. Se estivermos irritados, poderemos fazer uso de algum instinto visceral e reagir. E se estivermos calmos e felizes, podemos ter insights extremamente intuitivos. 2. A vibração de um aspecto da compleição emocional e física de uma pessoa afeta as vibrações dos demais aspectos. Caso alguém tenha estado deprimido por algum tempo, o emocional pode fazer a imaginação definhar e deixar os pensamentos mais desesperançados e negativos. A falta de fervor e entusiasmo também pode deixar o corpo mais estagnado e indolente. Por outro lado, se movimentamos o corpo regularmente, andando ou dançando, por exemplo, as emoções serão espontâneas e os pensamentos também se tornarão mais fluidos. O melhor disso tudo é que é possível melhorar a vibração pessoal geral, melhorando uma parte dessa compleição.
Basta aumentar a escala até o ponto que traz maior bem-estar. Por exemplo, se estamos exaustos, a solução será buscar o conforto e descansar. Se estamos frustrados, devemos mudar para a satisfação. Se estamos obcecados, experimentamos analisar as crenças mais profundas. Devemos começar por qualquer parte e o resto virá em seguida. Toda mudança no estado fisiológico é acompanhada por uma mudança apropriada, consciente ou inconsciente, no estado mental emocional. E, por sua vez, toda mudança no estado mental emocional, consciente ou inconsciente, é acompanhada por uma mudança apropriada no estado fisiológico. Elmer Green. 3. A vibração pessoal é afetada pelas vibrações do mundo e das outras pessoas. Já que os corpos ressoam como diapasões, podemos entrar em contato com uma pessoa negativa e nervosa ou prática e tranquila, e seu corpo copiar o dela. Imaginemos que alguém esteja caminhando alegremente e uma amiga o procure para dizer que está com um problema por culpa sua. Será fácil pegar a vibração dela e começar a culpá-la por alguma coisa que ela tenha feito. Num piscar de olhos, a pessoa se sentirá nervosa e esgotada. Ou talvez já acorde cansada e fique ainda mais sem ânimo durante seu monótono trajeto para o trabalho com trânsito pesado. Seu cérebro não quer trabalhar até que um colega entra em sua sala animadíssimo, com grandes novidades. A energia dele é alegre e motivada. Logo, a pessoa está com uma disposição de espírito criativa e se torna extremamente produtiva. Certas pessoas são para cima, já outras são para baixo. Os lugares do mesmo modo têm vibrações. Um restaurante pode nos dar calafrios, enquanto o outro nos deixa seguros e aconchegados. Algumas cidades estimulam a criatividade e a sociabilidade, ao passo que outras nos isolam e nos fazem sentir-nos sem esperança. É possível ser aquele que define o tom para os demais, numa determinada situação, pois nossa vibração pessoal afeta as pessoas tão prontamente quanto a delas nos afeta. 4. A vibração pessoal é gerada dentro de nós por opções nossas. Realmente, como queremos nos sentir só depende de nós. Existe uma vibração natural, a frequência original, que é o modo como a alma sente. Aquela frequência leve e maravilhosa como a que os bebês irradiam. Ela vai sendo coberta com entulho emocional e mental à medida que vivemos. Podemos descobri-la e brilhar sempre que quisermos. Uma das opções, geralmente bem inconsciente, é chamar a atenção e se sentir bem com isso. Identificamo-nos como uma vítima, agindo como injustiçados ou como se estivéssemos errados. Essa opção inconsciente nos faz agir com uma baixa vibração pessoal. Enquanto adotarmos essas ideias, permitiremos que pessoas, lugares e fatos de vibração mais baixa que a nossa nos levem para baixo. Ou atribuiremos aos que naturalmente têm vibração alta a responsabilidade de nos fazer sentir melhor. 5. Quanto mais deixarmos que a alma se encarregue da vida, melhor se tornará a vibração pessoal. Quando a vibração pessoal decorre de uma forma de pensar estreita, de emoções negativas ou de necessidade de controlar a si mesmo e ao mundo, não é possível ter um bom momento aqui na Terra. À medida que avançamos no processo de transformação, essas crenças e sentimentos contraídos afloram do subconsciente para ser depurados e com uma nova percepção, baseada na sabedoria expansiva e amorosa da alma, se abrirá. Nos capítulos seguintes, investigaremos com mais profundidade como desenvolver uma sensibilidade saudável e manter a vibração pessoal
num nível que otimize o modo de agir na vida, trazendo sucesso e permitindo que sejamos naturalmente alegres e prazerosamente ocupados. A maior revolução de nossa geração é a dos seres humanos, que, mudando suas atitudes mentais interiores, podem mudar os aspectos exteriores de suas vidas. Marilyn Ferguson. Só para recapitular, você está cercado por muitas vibrações de energia do mundo exterior, das 81 oitavas das frequências eletromagnéticas e das vibrações do som e do calor até a ressonância de Schumann e as partículas onda básicas da matéria. Algumas são perceptíveis aos sentidos, porém a maioria não. Em seu mundo interior, você vive por meio de ondas vibrantes de energia e consciência, desde os ciclos da respiração e da pulsação cardíaca até as ondas cerebrais elétricas. Nos níveis das ondas cerebrais, há uma variedade de percepções, desde os 7 tipos de consciências dos chakras até a percepção de experiências após a morte e de outras dimensões. Com sua sensibilidade, é possível atravessar as escalas de frequência e descobrir novos mundos e novos conhecimentos em cada frequência. Sua vibração pessoal ou estado de energia é uma mescla das frequências contraídas ou expandidas de seu corpo, suas emoções e seus pensamentos num determinado momento. Quanto mais deixar sua alma brilhar através de você, mais alta será sua vibração pessoal. Sua vibração pessoal é afetada pelas vibrações de outras pessoas e pelas vibrações do mundo. Entretanto, em última análise, como você quer se sentir é uma opção sua.